Olá pessoal, boa noite, muito obrigado a você que nos acompanha. Hoje estamos aqui para mais uma live do nosso ciclo de lives. A gente precisa falar sobre isso e como se tornou um hábito em nossas lives, eu vou iniciar dando uma dica de leitura para todos vocês. Hoje eu vou indicar um livro do Luiz Felipe Miguel que se chama Colapso da Democracia no Brasil e iniciar a nossa live com um pequeno fragmento do texto de Luiz Felipe. Quando se pensa no Brasil dos últimos anos, tudo aquilo que com esforço fora construído a partir do final da ditadura militar em termos de democracia e promoção da justiça social foi destruído em pouco tempo. A ofensiva de direita, o golpe de 2016, a eleição de Jair Bolsonaro produziram um revés que poucos seriam capazes de prever ou mesmo de imaginar. É um retrocesso que ocorre em múltiplas dimensões. A classe trabalhadora foi atingida pela revogação de parte importante da legislação que a protegia da relação com o capital e a redução do financiamento para educação, saúde e outros serviços públicos. A desproteção social resultante atinge sobretudo as mulheres, principais responsáveis pelo cuidado com as crianças, idosos e enfermos. Elas também sofrem, assim como a população negra, os povos indígenas e a comunidade LGBT. Com o refluxo das políticas governamentais e enfrentamento dos padrões históricos de opressão social definidos por gênero, raça, sexualidade e classe. E é com esse texto que a gente inicia o bate-papo de hoje com o jornalista e pré-candidato a vereador do estado de São Paulo, William de Lucca, sobre a conjuntura política atual e o Brasil pós-pandemia do Covid-19. Vamos receber agora o William de Lucca. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, William. Boa noite. Tudo bem? Você me escuta bem? Sim, te escuto perfeitamente. É que esse meu fone, ele tá com problema. Acho que é porque ele tá carregando, deixa eu ver. Porque eu escuto com dificuldade. Pronto, te fala agora. Grande prazer falar contigo, né? Tá muito baixinho. Eu acho que eu vou precisar pegar meu fone. Mas espera aí que eu vou tentar aqui. Sim. Pronto, fala. Grande prazer falar contigo. Quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para falar sobre um tema tão importante, tão urgente, a gente repensar e pensar a conjuntura política atual e refletir Deixa eu ficar sobre... melhor, Felipe. Deixa eu pegar o fone. Faz assim. Eu vou sair, eu volto em 2 segundos. Vai enrolando aí que você vai controlando sua audiência aí. Espera aí que eu volto em 1 minutinho. Vou pegar um fone Perfeito, só. perfeito. Pessoal, o William de Lucca, ele vai corrigir um pequeno problema técnico lá com os aparelhos digitais dele, e ele já vem. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre a conjuntura política atual. A gente sabe que nós sofremos um golpe no início do ano de 2016, desculpa, em meados de 2016, e depois em 2018 a gente teve a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que trouxe consigo uma série de retrocessos e avanço de uma política extremamente elitista e de uma política extremamente racista, homofóbica, e esses discursos têm sido ditos pela sociedade com muita tranquilidade, tendo em vista que hoje a gente tem um chefe de Estado que traz essa tranquilidade para uma parcela da população matar e agredir aquele que é diferente. Eu vou convidar novamente o William de Lucca para a gente continuar esse bate-papo. Pronto, agora estou te ouvindo. Olá, William, boa noite. Tudo bem? Agora melhorou. Perfeito, tudo bem.
Primeiro, quero te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade. Em um momento que é tão importante a gente repensar e refletir sobre a nossa atual conjuntura política e o que vai ser do Brasil após a maior crise sanitária desse século, que é a pandemia do Covid-19. E enquanto você estava organizando a questão do seu fone de ouvido, eu estava conversando aqui com o pessoal sobre como essa política ela tem sido crescente no Brasil, essa política excludente, essa política que mata negros, que mata LGBTs, que sequer dá atenção à saúde. A gente está aí já há meses sem um ministro titular da saúde, desde a saída do ministro Nelson Tais. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que primeiro você respondesse para quem nos assiste quem é o William de Lucca e logo depois já iniciasse uma reflexão sobre de que forma você faz a leitura do contexto político que o Brasil enfrenta nesse momento. Eu sou jornalista, sou um ativista dos movimentos sociais, do movimento LGBT, movimento de direitos humanos, da terra, dos animais. Sou um ativista pelo veganismo. Eu sou aqui de São Paulo, da capital, onde eu estou de volta há 5 anos. Eu cresci em Santa Catarina, morei um tempo na Paraíba, voltei para São Paulo. Desde então eu estou trabalhando no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Também trabalhei já em veículos da mídia hegemônica, da mídia contra-hegemônica, e desde 2017 estou afiliado ao Partido dos Trabalhadores, e desde o ano passado recebi o convite para ser candidato a vereador aqui em São Paulo, e topei esse desafio, essa doideira de ser candidato, no meio dessa pandemia, no meio de uma crise política e institucional gigantesca, e desde então estou construindo essa pré-candidatura que, se tudo der certo, vai se confirmar agora no final de setembro. Esse sou eu. Eu sou um ativista que também é conhecido pelas redes sociais. Parte do meu ativismo acontece nesses espaços digitais, né, nesses ambientes digitais. Eu também sou especialista em marketing digital, é uma das minhas especialidades, então eu trabalho e falo bastante sobre esse tema também, como a esquerda não tem aproveitado bem, né, as redes sociais, esses espaços digitais que a gente ocupa. Esse sou eu. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só falar aí nos comentários. O Cairo comentou aqui, um beijo para você, Cairo. E aí você perguntou sobre a conjuntura, né? Eu acho que essa é a primeira vez na história que as pessoas estão descontentes com um governo que cumpre o que prometeu. O governo Bolsonaro prometeu tudo isso. Nenhuma dessas coisas é novidade, ninguém pode se dizer enganado, ninguém pode se dizer que isso, na verdade, estava fora dos planos dele. Não, estava tudo anunciado desde sempre. A carreira política do Bolsonaro ela é muito constante. E ela sempre foi muito transparente. Ele sempre defendeu ditaduras, sempre defendeu tortura, sempre defendeu a execução sumária de pessoas acusadas de terem cometido crime. Sempre foi racista, sempre foi machista, sempre foi xenofóbico, sempre foi intolerante. Isso é o Bolsonaro desde sempre. E assim, não há nenhuma possibilidade de acreditar que esse sujeito tivesse alguma capacidade técnica de gerir um país, técnico-político. O Bolsonaro não tem nenhuma capacidade, nem técnica, nem política de gerir esse país. E está claro, na carreira medíocre que ele tem enquanto deputado, e na forma como ele sempre cuidou da coisa pública, né, como uma coisa de família, como um trabalho de família, colocou os 4 filhos para serem candidatos, deve colocar o 5º, a ex-mulher era vereadora, onde o Bolsonaro conseguiu encaixar os filhos dele, a família dele, para receber as benesses de fazer parte desse sistema, ele fez. Então não tem nenhuma surpresa nisso. A gente vive uma conjuntura muito triste, muito ruim, mais de 100 mil mortos nesse país. A responsabilidade direta é do Jair Bolsonaro pela maioria dessas mortes. O Brasil hoje, se tivesse um crescimento de número de casos como teve a Argentina, estaria registrando 20 mil mortos, 1/5 do número de mortes que a gente tem hoje em dia. E a gente precisa se sujeitar a ter uma pandemia muito mais grave, muito mais agressiva do que a gente poderia ter se tivesse um governante sério, o que não é o caso. Acho que é um tempo muito sério, um tempo de avanço da extrema-direita.
Acho que a extrema-direita também tem agora, acho que tem mostrado vieses mais autoritários, o que sempre fez parte do projeto político deles, né? Eles não são democratas, e eu acho que a gente precisa ficar atento para retomar esses processos tipo democráticos que foram usurpados, né, nesse último pleito, falando especificamente do Brasil, né? A gente tem outros casos ao redor do mundo. Eu acho que são tempos sérios, tempos graves, a gente precisa ficar atento, porque tem muita coisa em risco ainda. São tempos muito sombrios em que a democracia está muito sensível, né? Na verdade, o Brasil experimentou a democracia recentemente, né? Partindo do ponto de vista que a Constituição de 1988 é uma Constituição pós-regime militar e que ela tem pouco mais de 30 anos, nós podemos dizer que o Brasil ainda não está habituado à democracia. Eu queria chamar a atenção também para o fato de que, antecedente ao governo Jair Bolsonaro, nós tivemos 2 anos do governo Lula e 1 ano e pouco um mandato e parte de um outro mandato do governo Dilma. A gente teve bastante tempo a esquerda no poder. Muita coisa avançou nesse período, muitas conquistas, em especial na educação, chama atenção para isso, para a criação de muitas universidades, muitos institutos federais. Nós evoluímos bastante nesse tempo que o PT esteve no poder. Aí a pergunta que eu faço nesse momento aonde que a esquerda se perdeu e em que a esquerda errou ao ponto de que o brasileiro preferisse escolher Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de presidente da República, considerando que ele não tem a menor expertise nem capacidade técnica, tampouco capacidade política para ocupar a mais alta instituição do Poder Executivo Nacional. Eu acho que a gente precisaria de mais de 1 hora para discutir onde é que a esquerda errou, onde é que a esquerda acertou nesses últimos anos. Os principais pontos. Sim. Eu acho que os governos Lula e Dilma foram governos de centro-esquerda, é importante que se diga, né? Foram governos de conciliação, né? Governos que buscaram construir frentes amplas, democráticas, com a participação de partidos políticos do centro até da direita. Isso já limita um pouco o número de reformas que poderiam ter sido feitas. Eu acho que a política de alianças foi pragmática e benéfica em alguns sentidos, mas precisava ter sido mais programática, ter sido construída em torno de um programa de país. Isso é o primeiro ponto. Acho que faltou um pouco de programatismo e não de pragmatismo, especialmente nos governos da presidenta Dilma. Eu acho que faltou a gente continuar conectado com as bases de uma forma diferente do que as pessoas acho que elas costumam falar. Acho que a gente teve um problema muito sério de comunicação sempre. Acho que a comunicação sempre foi um calcanhar de Aquiles da esquerda, especialmente dos governos petistas. Ontem eu estava falando com uma amiga e ela disse que é uma coisa muito comum desses governos, que eles são tipo galinha que bota ovo, mas não cacareja, assim, sabe? Então, você faz o avanço, você tem a política pública, tem o avanço social, mas você não promove o avanço de verdade porque as pessoas não sabem que você o promoveu. Então os méritos ficam com outra pessoa. As pessoas acham que foi Deus, que foi o pastor, que foi o próprio trabalho dele, e não parte de uma política pública, né? Parte de um projeto pensado para garantir esses direitos e esse acesso à cidadania para essas pessoas. Então acho que a parte da comunicação foi muito, muito deficitária nesses programas. Eu acho que esses governos também tiveram problemas em construir alianças pouco programáticas e mais pragmáticas. E eu acho também que a gente teve um desgaste natural. Acho que quando você passa uma década no poder, você acaba criando um desgaste natural. Acho que todas as gestões acabam tendo isso, especialmente no período que o PT enfrentou. O PT passou por uma crise política que acho que não teve precedentes nesse país. E parte grande dessa crise política foi construída pela imprensa hegemônica,
foi construída pela oposição. Eu cito Aécio Neves diretamente, que logo depois de ter perdido as eleições criou um clima de instabilidade política para apresentar Dilma no seu segundo mandato, questionando o resultado das eleições, das urnas, o que o PSDB não tinha feito até então, e isso abriu espaço para outros tipos de ataque. A nossa democracia foi extremamente fragilizada, a gente teve ataques diretos à democracia, e isso inclui o impeachment que a presidenta Dilma sofreu, que foi um golpe, e também esse processo do pós-Dilma, né, esse processo do Michel Temer e da eleição do Bolsonaro, a máquina de fake news do Bolsonaro, e a leniência da imprensa hegemônica em aceitar o Bolsonaro como um candidato aceitável nessa disputa política, já que o Bolsonaro não era um candidato aceitável. Os partidos políticos de direita e de centro que apoiaram o Bolsonaro, ou que tornaram ele um candidato viável, e aí a imprensa hegemônica que não desconstruiu o Bolsonaro como fascista que ele é, como uma ameaça à democracia que ele é. Tudo isso eu acho que é muito grave e acho que teve um impacto direto nisso. Obviamente o PT e os partidos de esquerda, os partidos do campo progressista erraram muito em vários sentidos, mas eu acredito que o principal componente nisso tem a ver com essa desconstrução do PT. Houve um processo que foi programado, orquestrado, com a participação do judiciário, com a participação da imprensa hegemônica, de forças políticas, para inviabilizar o PT enquanto partido político, enquanto partido que faz a disputa política. Então eu acho que, para além dos erros do PT, o PT deixou o governo federal pelos acertos e não pelos erros, porque ainda assim, com dificuldades, com problemas, promovia avanços sociais e promovia um debate sobre avanços na dignidade, acho que das pessoas mesmo, que não era comum em outros governos. Há um limite, né? E esse limite foi atingido. Quando a gente tem ProUni, quando a gente tem as cotas para negros e para indígenas nas universidades, quando a gente tem o Bolsa Família, quando a gente tem programas sociais que começam a impactar a vida das pessoas, ainda que não sejam programas estruturais de verdade, você tem uma sensação de perda de poder por parte dessa classe média, e dessa classe média que acha que é elite, e eles ficam incomodados com isso. Isso ajuda. O próprio Cairo diz aqui que o establishment conspirou para isso. É esse sistema financeiro, é esse sistema econômico, e essas elites brasileiras, ou essa classe média que acha que é elite, que não queria ver mais 4 anos de pobre pegando avião, de pobre comprando carro, de pobre tendo acesso à casa própria. Tem um certo ódio, e acho que o PT ele representa bem esses avanços, e o ódio obviamente acabou sendo contra o PT também. É importante você falar sobre essa classe média que pensa que é elite. Outro dia eu estava citando o Gessé Souza, que escreveu o livro Classe Média no Espelho. Não sei se você conhece a literatura, mas é um livro interessantíssimo que revela bem a classe média brasileira, que pensa que é elite, que pensa que é dono do capital, né? É uma situação completamente ilusória. Na verdade, isso é doido, Felipe, porque quando a gente fala sobre taxação de grandes fortunas, por exemplo... isso é doido, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre taxação de fortunas, a gente vê pessoas que tem um carro em 300 parcelas, uma casa que está financiada, e a pessoa acha que a gente está falando dela. Quando a gente tem que aumentar ali que todo imposto de renda. Não, não é para você, meu amigo, é para o Silvio Santos, é para o dono da Record, é para o dono das grandes empresas, é aumentar a alíquota de imposto de renda para quem ganha muito, para quem é milionário, é taxar grandes fortunas, é taxar ganhos de capital, é taxar quem tem 4 casas e mantém 3 casas fechadas e uma casa aberta, é taxar quem tem 10 prédios na cidade, esses 10 prédios estão fechados, enquanto a gente sem ter onde morar. É sobre essas pessoas que a gente está falando. Então, quando vem o MTST, a Preta Ferreira, o Boulos, o pessoal desse movimento tipo de moradia falar sobre redistribuição, a gente não está falando sobre pegar o seu carro não, amigão. Não é entrar no seu apartamento tipo de 2 quartos e não, agora vai ter sem terra morando, vai ter sem teto aqui morando aqui na sua casa. Não é isso não. É quem tem muito dinheiro, quem tem fortunas. E vai ajudar, inclusive, a sua vida a melhorar.
porque a gente vai ter menos miséria, a gente vai ter menos desigualdade, a gente vai ter mais gente com condições de vida dignas. E vai melhorar, com certeza, tipo, a segurança pública na cidade e o acesso aos serviços essenciais. Então, é doido isso. Quando a gente fala sobre grandes fortunas, a pessoa que tem uma casa tipo, alugada, acha que a gente vai invadir a casa dela. Não, não é isso que a gente está falando, não. A gente está falando sobre outra coisa, sobre uma riqueza que você não tem o tamanho e a dimensão. Exatamente. É importante você tocar nesse ponto, que é justamente aonde eu iria chegar na minha fala, que o que falta nesse país é consciência de classe, né? As pessoas não se reconhecem, essa classe média não se reconhece enquanto classe trabalhadora. E ela se entende tão superior que a gente até usa aquela teoria da síndrome de Dona Florinda, que ela está morando no cortiço ali, convivendo com todo mundo nas mesmas condições, mas porque ela é viúva e recebe uma pensão, ela acha que ela faz parte da elite. Ela chama os outros de gentalha. Exatamente. E é um absurdo. É um absurdo que a classe média brasileira ela acredite ser elite, sendo que ela sequer tem a dimensão de quem são os grandes afortunados desse país, né? Que são os donos do poder econômico, os donos do capital, são eles que ditam o poder. É muito importante a gente tocar nesse assunto e seguindo ainda falando sobre a conjuntura política, você acredita que a Lava Jato ela contribuiu para o desgaste do PT e da esquerda dentro do contexto político nacional? A gente já consegue compreender que a Lava Jato ela foi orquestrada, né, e muito bem pensada quando o então juiz Sérgio Moro foi escolhido para ser ministro da Justiça e que a gente viu uma cena ali de novela mexicana quando o ministro Moro ele deixa o cargo de ministro da Justiça, demonstrando extrema decepção ou hipocrisia, né? Porque ele entrou em um governo que ele sabia exatamente como funcionava. É um governo que ele se rendeu, que ele se vendeu, que ele escolheu participar e depois ele decidiu sair e tentou dar uma volta em grande estilo para depois, futuramente, eu não sei quais são os planos do Sérgio Moro, mas talvez surgir futuramente como um grande salvador da pátria. De que forma você enxerga essa relação Lava Jato, Moro e esquerda? Quando você conta para alguém que mora fora do Brasil sobre esse negócio do Sérgio Moro, as pessoas não acreditam, assim, porque assim, parece trama de ficção mesmo, né? Parece porque é uma mentira. Como é que o cara que prendeu, o cara que ia ganhar as eleições, vira ministro do cara que ganhou as eleições porque o outro foi preso? E o cara que ajudou a construir essa narrativa política vai trabalhar no grupo político que ele ajudou, que ele favoreceu, assim, não faz nenhum sentido isso. É uma excrescência, o Sérgio Moro tá solto. O Sérgio Moro tinha que estar preso, o Sérgio Moro é um criminoso. O Sérgio Moro e toda essa corja da Lava Jato cometem crimes de traição contra o país. É preciso investigar as relações dessas pessoas com os Estados Unidos. É preciso investigar a que ponto os interesses estrangeiros interferiram na Lava Jato. É preciso investigar que laço Jair Bolsonaro e outros membros dessa operação tinham com pessoas ligadas ao PSL, ligadas ao Bolsonaro. É preciso que se investigue a Lava Jato. A Lava Jato vai ser investigada. Porque claramente foi uma operação política montada para prender o presidente Lula, montada para atacar o PT, montada para atacar os governos progressistas, os partidos políticos progressistas. Isso é muito claro. Quem estudou o processo, quem leu livros e textos sobre o processo envolvendo o presidente Lula, o do Triplex, o processo do sítio, são processos escabrosos, não há nenhuma prova, não há nenhuma... não há nada minimamente palpável que possa prender, que possa condenar alguém com aquilo. É tudo circunstancial. Mas criou-se essa narrativa política, o que é triste, porque realmente o Brasil é um país muito corrupto. Nós temos muitos casos de corrupção sérios no país que precisam ser investigados, pessoas precisam ser punidas. E se isso acontecer um dia com o presidente Lula, com o PT, com quem quer que seja, se houver prova, um julgamento justo de um juiz íntegro, que tenha interesse
em realmente que a justiça seja feita e não interesses políticos, que se prenda, que se processe, que as pessoas sejam punidas. Não tem problema nenhum com ninguém. Eu não endeuso ninguém. Eu sou um admirador do presidente Lula, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas não tem problema nenhum. Em caso se prove que alguém cometeu algum ilícito, que pague por isso. Nenhum problema. Agora, a Lava Jato é uma farsa jurídica que não deveria nem ter existido como existiu. Eu acho que ela, na verdade, é um atraso no combate à corrupção no Brasil, porque politiza e partidariza o problema da corrupção. E ainda cria no imaginário das pessoas essa ideia de que todos os políticos são corruptos, todas as pessoas são corruptas, que todo mundo é corrupto. O que ainda atrasa ainda mais esse debate político que a gente precisa fazer de que não, política é feita para nós, para as pessoas. E se a gente que não tem nenhuma ligação com corruptos, com corrupção, quer participar do processo, a gente precisa lutar para entrar nesse processo. Porque só a gente vai fazer com que esse processo seja diferente. Então, eu acho que quem tem que ser investigado nesse país é a Lava Jato, é o Sérgio Moro e as ligações espúrias que essas pessoas têm, para que a gente descubra quais são os interesses deles e o que esse projeto político lavajatista tem por trás. Eu acho que é uma das prioridades para esse país ser passado a limpo. Perfeito. Uma coisa que eu sempre digo e gosto muito de dizer é que se há um problema político no Brasil, é porque as pessoas que são honestas, as pessoas que são de bem, elas preferem não estar na política porque elas acreditam que a política é uma coisa suja. Mas isso é um projeto político também, Felipe. Isso gente também é um projeto mudar esse político. projeto político e repensar isso, porque é essa a intenção de quem está no poder, é afastar as pessoas que realmente vão lutar pelo povo, de estarem dentro do sistema, de estarem no poder e de representar quem realmente precisa de ser representado nesse país. Mas isso é um projeto político, Felipe. As pessoas que fazem isso como parte de um processo político. Afastar as pessoas da política é um processo político. Esse negócio de a política, de eu odeio a política, de sem partido, de eu vou votar no gestor, não, eu vou votar nesse aqui, que não. Isso é um processo político. Só existe saída para esse país através da política. A política é a política que nós fazemos todos os dias. Isso que eu e o Felipe estamos fazendo aqui hoje é política. Quando você posta uma foto no Facebook de um buraco na rua da sua casa, você está fazendo política. A gente faz política o tempo todo e a política interfere em tudo na nossa vida. A gente só vai conseguir mudar esse país, mudar essas cidades, mudar os estados através da política. Só que é a nossa política, a gente precisa participar. A gente vai se colocar à disposição, se candidatar como candidato, como grupo, como parte de um grupo político, como parte de um partido, de um coletivo, de um espaço de mobilização. A gente só vai transformar esse país com a política. A política é o que levou a gente até hoje, é o que trouxe a gente até aqui. A política é uma coisa boa, desde que feita pela gente, para os nossos interesses. A gente já tem exemplos de diversos lugares do país do mundo onde isso aconteceu, política participativa, política inclusiva, política de verdade. Então, assim, rejeitem, sempre que vocês ouvirem esse discurso de que a política é ruim, façam o debate, a política não é ruim. Existe gente ruim em todos os lugares, em todos os cantos, em todos os espectros políticos. Essas pessoas precisam ser combatidas. Se a gente for apolítico, se a gente odiar a política, a gente vai ser governado por quem acha a política boa e está lá, se aproveitando da política para os seus interesses próprios. A gente precisa estar a gente lá, ocupando esses espaços, discutindo, debatendo, trazendo esse debate para os nossos interesses, de gente como a gente, trabalhadora, de gente que sabe a realidade das pessoas e que faz esse debate com as pessoas o tempo todo. Então, só existe saída através da política, não existe outra saída possível. Exatamente, a política precisa de representatividade, né? Tem que ter mulheres, tem que ter negros, tem que ter LGBTs, tem que ter todas as parcelas da sociedade inseridas nesse contexto político, muito bem colocado. Partindo ainda para o ponto da conjuntura política atual, a gente tem visto que o principal pecado do governo Bolsonaro é a questão da diplomacia, não só em relação à política externa, quanto à política interna. Porque ele promove desgaste com o Poder Judiciário, ele promove desgaste com o Poder Legislativo, ele promove desgaste com governadores e prefeitos, ele cria todo um desgaste nacional, ele cria toda uma problemática e que, na verdade, só existe um problema que é ele e ele não consegue enxergar isso.
A gente está aí há quase 2 anos de governo Jair Bolsonaro, e na sua visão desse contexto político, você acredita que esse governo se sustenta os 4 anos que a Constituição prevê, ou você acredita em talvez em um processo de afastamento do presidente Jair Bolsonaro? Aí tem uma distância entre o que eu acredito e o que eu quero, né? Eu acho que o Brasil Sim, não sobrevive ao Bolsonaro. Eu acho que é o contrário. Acho que o Brasil não sobrevive com o Bolsonaro. Esses 100 mil mortos estão nas costas do Bolsonaro. Há sangue dessas pessoas nas mãos do Bolsonaro. O Brasil vai enfrentar uma grave crise social, uma grave crise econômica, e o Bolsonaro não tem condições técnicas de governar o país durante essa crise. Aqui em São Paulo, as ruas. Anteontem eu passei ali pela Rua Augusta, que é uma rua de grande comércio, muitas casas noturnas, bares, restaurantes. Tipo, quem é aqui de São Paulo sabe que é um ponto da noite paulistana. Eu vi pelo menos 30 lugares fechados, que estavam abertos, com placa de aluga-se. A crise social e econômica que a gente vai entrar vai ser gigantesca, uma recessão histórica, e que só um Estado forte tem condições de manter as pessoas vivas, comendo, se alimentando, com renda, com mínimo de qualidade de vida. Só o Estado forte tem capacidade de emprestar dinheiro para que essas pessoas consigam sobreviver, reinvestindo, realugando, abrindo os negócios, fazendo com que o dinheiro circule pela sociedade. O Bolsonaro não tem nenhuma dessas características. Ele aposta na desconstrução do Estado, na destruição do Estado de bem-estar social, na destruição de um Estado que garanta o mínimo para as pessoas. O Bolsonaro não tem condições de manter esse país funcionando. O Brasil vai quebrar, literalmente, em todos os aspectos com o Bolsonaro no poder. E sobre ele não ter nenhuma diplomacia, o Bolsonaro sempre foi um deputado do baixo clero, sempre foi um deputado insignificante, que ganhou visibilidade com o CQC, com o programa da Luciana Gimenez. O Bolsonaro não tem capacidade de articulação nenhuma, nunca teve. É vergonhoso ter um presidente com esse histórico. Nenhuma. Ele não tem capacidade de manter esse país com o mínimo de dignidade em relação às relações exteriores. O Bolsonaro não conseguiu construir vínculos com ninguém, construiu vínculos de capacho com os Estados Unidos, e é humilhado pelo Trump o tempo todo. Trump mandou para ele doses de cloroquina, um remédio que não funciona para o coronavírus. Enquanto o Trump comprou todas as doses de uma vacina que está sendo feita para evitar o novo coronavírus, o Covid-19. A política externa do Bolsonaro é baseada na humilhação, e a política interna é baseada em criar inimigos o tempo todo, porque a narrativa dele, fascista, depende de inimigo. Bolsonaro tem que ter inimigo, é o Witzel, é o Dória, já não é mais o Witzel, já não é mais o Dória. Bolsonaro não fala mais no Witzel e no Dória, mas fala na China, e aí inventa que é a Igreja Católica, e aí é a oposição, o PT, o comunismo, Cuba, porque o Bolsonaro ele precisa de inimigos. A narrativa fascista precisa de inimigos. Eu acho que, para o bem do Brasil, o Bolsonaro precisa deixar a presidência da República. Por algum tempo eu fui contra a gente pensar que um processo de impeachment traria desgaste para o país, mas não vai ter país depois. Por mais desgaste que a gente tenha em relação ao impeachment do Bolsonaro, a gente não vai ter país depois para reconstruir, não tem mais o que juntar depois. Nós já estamos aos cacos, o Brasil já está em frangalhos. As pessoas estão morrendo de coronavírus, vão morrer de fome. Em São Paulo, o número de moradores de rua aumentou assustadoramente. Eu ando de vez em quando por alguns lugares, mesmo com a pandemia, eu tenho que ir no médico, tenho que fazer compra, coisa do tipo. Eu passei pela Avenida Paulista no domingo, tinha um espaço que tinha uma feira de gastronomia, está tomado por pessoas em situação de rua. Tomada. Tem pelo menos 40 pessoas lá. Porque as pessoas não têm onde morar, Felipe. As pessoas não têm o que comer. As pessoas estão passando fome. E vão morrer de fome. E vão morrer de frio. E vão morrer porque o governo não dá o mínimo de auxílio para que as pessoas possam sobreviver. Não é, a gente precisa ver se o Bolsonaro... Não, já não há mais condições. Fora crime de responsabilidade, crime de... todos os tipos de crime possíveis esse governo já cometeu. Mas já tem uma pilha lá e o Rodrigo Maia está sentado em cima, né? Obviamente, porque ele tem interesse nesse projeto de genocida que o Bolsonaro é o líder, é o capitão. Então, assim, ou a gente retira o Bolsonaro do poder, ou não vai sobrar Brasil para a gente reconstruir depois. E aí, eu tenho todas as resistências possíveis com os meus queridos colegas do PDT, que insistem em usar o antipetismo para conseguir
ganhos políticos, a gente precisa se unir todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é gente que foi golpista há 4 anos atrás. É gente que apoiou o Bolsonaro ontem. A gente precisa estar unido com todo mundo para derrubar o Bolsonaro. Depois a gente vai discutir se a gente vai fazer o PT cabeça de chapa, se vai ser o Ciro Gomes, se vai ser o Flávio Dino, não importa. A gente precisa derrubar hoje o Bolsonaro e o projeto político fascista neoliberal que o Bolsonaro representa. Sem isso, o Brasil não sobreviverá. Parece catastrófico, mas há 3 meses atrás a gente dizia que a gente ia ter mais de 100 mil mortes, aqui as pessoas não acreditavam. É uma catástrofe mesmo, é catastrófico e vai ser catastrófico. Porque esse país vai ser destruído, vai ser obliterado se esse governo continuar com esses projetos genocidas que ele tem. Então eu acho que agora o impeachment do Bolsonaro já não é mais uma questão de achar bom ou ruim, é uma questão de necessidade nacional. Tenho dito que se o Bolsonaro tivesse o mínimo de hombridade, ele renunciaria. Mas Mas disso a gente mas não é tudo que ele não tem. esperar, porque isso não vai acontecer. E com todo esse desgaste institucional que o próprio Bolsonaro cria e com a credibilidade dele cada vez caindo mais diante da opinião pública e a rejeição aumentando em seguinte, você acredita que nas próximas eleições um projeto político, democrático de verdade e talvez de esquerda ou de centro-esquerda retorne ao poder e as pessoas passem a rejeitar esse projeto de governo de extrema-direita baseado no fascismo? Que difícil. Eu acho que sim, eu acho que é possível. Eu acho que as pessoas já estão conseguindo entender a diferença de projetos. Eu temo, e isso é um temor que eu tenho há algum tempo, que o Brasil repita a história que ele sempre repetiu. O Brasil elege fascistas, elege canalhas, elege todo tipo de bufões neoliberais, para depois conseguir enfiar a goela abaixo da gente um projeto de centro neoliberal, mas que pareça mais palatável, né? Acho que o nome da vez agora é o tal do Luciano Huck. Um beijo pra Marta, minha chefa, beijo pra você, chefa, te amo, tá assistindo aqui. Eu acho que a gente corre esse risco. Dá para levar. Se a gente fizer um projeto de união do campo progressista, se a gente fizer um projeto tipo de debate de país, acho que dá para a gente retomar sim. Depende da gente, depende de gente que acha que o PT é o inimigo do país. Tem gente que acha que o Partido dos Trabalhadores é o inimigo do país. E é ele que precisa ser combatido, e não o Bolsonaro. Se a gente baixar um pouco as nossas defesas, baixar a guarda e voltar a rediscutir, dá para construir. Mas é preciso que as pessoas, que muitos partidos do campo progressista entendam que o inimigo do país não é o PT, o Partido dos Trabalhadores tem um legado importante nesse país, tem erros, obviamente, como todos os outros partidos, como todas as outras gestões, mas o inimigo do país é o Bolsonaro. Depois a gente discute quem vai ser cabeça de chapa, quem vai não ser, quem vai ser o vice, quem vai ser o candidato ou não. Acho que o importante agora é derrubar o Bolsonaro e construir um projeto minimamente comum entre esses partidos do campo progressista para que a gente tenha uma candidatura forte nessa disputa. Precisa haver uma conscientização em massa, né? Realmente a gente precisa da união de todos. Inclusive, a gente precisa acabar com aquela velha cultura do cancelamento e nos unir para a gente conseguir derrubar o Bolsonaro, porque ele é o principal inimigo da nossa nação. A gente já está aí há meses sem o ministro titular da Saúde, a gente já tem mais de 100 mil mortos. O número de mortos só aumenta no país, cerca de 1.000 mortos por dia. Ninguém nunca sequer imaginou um contexto de Brasil vivenciando tantos lutos, e eu digo que esse ano de 2020 é um ano de muitos lutos, né, porque é tanto luto do ponto de vista democrático quanto do ponto de vista dos contextos familiares, e o Bolsonaro simplesmente tem ignorado completamente as orientações da OMS, as orientações das autoridades de saúde. Até por isso que os 2 últimos ministros da saúde se afastaram do governo, porque eles decidiram seguir as orientações da OMS. E aqui eu não faço nenhum tipo de defesa aos ex-ministros da saúde, até porque eles têm grande parcela de culpa dos 100 mil mortes. Esse sangue também está nas mãos deles. Então, pós-Covid, né, a gente não sabe até onde isso
vai terminar, a gente já consegue ver países da Europa flexibilizando um pouco mais as questões relativas ao distanciamento social. E como que você visualiza esse Brasil pós-Covid frente à política internacional? Como os brasileiros serão recebidos lá fora e se serão recebidos, tendo em vista que a gente não tem sequer uma política pública e um plano de governo de combate sério ao coronavírus? É, tipo, os danos que esse governo vai trazer para a gente vai ter que estudar com o passar da história. Porque realmente acho que é uma tragédia sem precedentes. Acho que não tem, e acho que até que o mais neoliberal dos políticos hoje no Brasil entende que não existe saída para essa crise sem a participação do Estado. E isso é uma crise que a gente vai enfrentar de forma mais grave, porque o Bolsonaro não entende que essa crise tem responsabilidade. Quem é responsável pelo país ser essa crise é o Estado, é o governo federal, e é quem tem os recursos para fazer isso. Eu acho que a gente vai passar por períodos muito graves, muito difíceis. É preciso que exista um esforço conjunto do governo federal com os estados e com os municípios para reconstruir as economias. Acho que vai ser preciso um esforço internacional para isso, né? Acho que os países mais ricos vão ser ainda mais obrigados a colaborar com essa reconstrução econômica dos países mais pobres, mesmo eles mesmos tendo graves crises para resolver dentro de si, já que muitos deles foram afetados, França, Itália, Espanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. Vai ser preciso fazer uma retomada mundial desses processos econômicos. Eu acho que a gente se volta novamente, Felipe, para pensar no Estado que a gente quer, né? No Estado provedor, no Estado que fornece para a gente as condições básicas de sobrevivência, de subsistência, que oferece para as pessoas condições de emprego, de renda, de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. E eu acho que também nos remete a um retorno à solidariedade. A gente entendeu que não existe saída individual para a crise, né? A gente está numa crise pandêmica grave e essa crise pandêmica só se resolve com o esforço de todos. Se as pessoas ficarem em casa, se eu ficar em casa, mas os meus vizinhos não ficarem, não adianta nada. Então eu preciso que todo mundo fique em casa, preciso que todo mundo pense na coletividade. Eu acho que isso é um dos legados positivos dessa tragédia que a gente está vivendo. E eu espero que fique como legado, né? Que fique como legado para a gente essa importância da solidariedade, da gente resolver os problemas em conjunto, em comunhão. Eu sou uma pessoa pouco otimista, mas eu tenho pelo menos uma esperança de que isso a gente leve desse período trágico, da maior crise pandêmica do nosso tempo, talvez se torne uma das maiores da história da humanidade, que a gente busque pelo menos esse legado de juntar as pessoas de volta e de fazer com que elas compreendam que é importante participar conjuntamente das decisões e também dos rumos da sociedade. Em relação ao exterior, eu acho que também vai ser difícil para a gente. A gente tem menos medidas tomadas do que qualquer outro país, talvez. Acho que, tirando, sei lá, Belarus, que agora teve uma outra crise política por compra de voto nas eleições, e o Belarus e o Cazaquistão, a gente tenha menos medidas tomadas em relação a isso. Acho que o preço vai ser cobrado em todos os sentidos, inclusive nas nossas relações exteriores, que já são uma tragédia graças aos esforços do Bolsonaro de fazer com que elas sejam uma tragédia. É preciso que toda essa tragédia tenha uma finalidade, pelo menos pedagógica, né? E que o Brasil aprenda com tudo isso e que a gente evolua enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto olhar para o outro como igual, né? E que a gente tenha mais consciência de classe, consciência racial e que a gente crie e estimule isso cada vez mais na sociedade brasileira. Eu sou muito otimista do Brasil, amo o Brasil, moro no Brasil por opção de estar nesse país e eu acredito muito que com a união de todos a gente pode encontrar uma saída para toda essa tragédia, que vai demorar, né? Não vai ser rápido, a gente não vai reconstruir o Brasil do dia para a noite, mas se a gente
se unir, levar tudo isso a sério. Eu acredito muito nesse país. E eu quero aproveitar aqui e cumprimentar quem nos assiste, o nosso convidado de amanhã, Jonas Lube, que é presidente do DCE da UVV. Conheci o Jonas Lube no Congresso da UNE, União Nacional de Estudantes, lutando em defesa dos estudantes, em defesa da democracia. Grande abraço, Jonas. O Ítalo Lima, do Rio de Janeiro, também está nos acompanhando aqui. Ariadne, o Leandro também, abraço, Leandro. A Marta Soares também está aqui nos acompanhando, grande abraço. A Marta Farias também nos acompanhando. O Cairo, sempre participativo em todas as lives do A Gente Precisa Falar Sobre Isso. Enfim, queria muito agradecer a participação de todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, estão dando todo apoio e incentivo para que tudo isso seja possível, que a gente consiga levar essas informações ao maior número de pessoas possível. Eu já aproveito aqui para dizer que a live de hoje vai estar salva lá no canal do YouTube. O nome do canal é A Gente Precisa Falar Sobre Isso. E a gente vai continuar falando sobre isso enquanto for necessário. Não só sobre isso, mas sobre todos os assuntos que atravessam a sociedade brasileira, que atravessam os nossos corpos, que atravessam as nossas vidas. Essas questões que nos matam e que nos deixam em situação de vulnerabilidade, inclusive vulnerabilidade social. William, eu queria muito te agradecer a sua disponibilidade, a sua equipe aí pela atenção de sempre. Queria te desejar muito sucesso na sua campanha. Eu espero muito que você seja eleito. São Paulo precisa de um representante como você. E eu sigo aqui na torcida, infelizmente não sou eleitor no estado de São Paulo, mas tenho amigos de São Paulo e encorajo a todos eles a votar em você, porque eu acho que você merece esse voto, seu projeto de política, aquilo que você acredita, é um projeto que me representa muito, que representa muita gente. Então, eu te desejo todo o sucesso do mundo e gratidão por participar dessa live com a gente, gratidão por topar esse desafio, topar o convite e topar falar sobre todas essas questões aqui com o nosso público. E agora eu deixo o espaço aberto para você fazer seus agradecimentos, sua mensagem final, fica à vontade. Eu te agradeço muito, Felipe, pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de conversar com você, com o pessoal que te segue por aqui, não só no YouTube, mas nas redes sociais todas. Quero dizer que esse processo de pré-candidatura está sendo um grande aprendizado. Eu tenho conversado com bastante gente e tenho feito a construção de um projeto que eu sentia falta de encontrar. É um projeto que reconecte as pessoas com a política, que traga as pessoas para perto, que faça com que as pessoas se sintam parte desse processo político, que elas se sintam parte dessas tomadas de decisões, o que a gente não tinha dificuldade de ver acontecendo, né? É um projeto feito por pessoas, é um projeto feito por pessoas comuns, gente que vai trabalhar de ônibus, gente que vai trabalhar de metrô, gente que sua, rala camisa, que rala, que sua camisa, gente que precisa de representação. A gente não está mais se encontrando na política, né? A gente não está mais se vendo representado. Então eu tenho me apresentado como um homem progressista, relativamente jovem, dentro dos nossos padrões políticos, né? E que tem feito essa construção pensando em negros, indígenas, em LGBT, em mulheres, em pessoas com deficiência, em imigrantes, pessoas que buscam a cidade de São Paulo para ter uma vida melhor, que buscam construir essa cidade que foi construída graças ao esforço de imigrantes e imigrantes do Brasil e do mundo. Eu estou muito feliz em estar aqui com você, Felipe, falando sobre isso e compartilhando essa construção que eu tenho feito. Eu espero que o seu público venha também me acompanhar, @DelucaWilliam aqui no Instagram, Deluca, DELUCCA, no Twitter, e no Facebook também está como DelucaWilliam, que a gente continue esse bate-papo. Estou à disposição de todos e todas para continuar conversando e fazendo essa construção política, que é de São Paulo, mas eu tenho certeza que representa anseios de gente do Brasil inteiro. Muito obrigado, William. Grande abraço. E eu já te convido para amanhã a assistir a nossa live. A gente vai receber o Jonas Lube, que é presidente do DCE da UVV, Universidade de Vila Velha, e a gente vai conversar sobre a importância do protagonismo da juventude na política. Assunto esse que a gente até deu uma pincelada na live de hoje, sobre o quanto é importante
ter os nossos nos representando nas esferas de poder. A gente já está cansado de homens velhos e brancos pensando economia, pensando Brasil. A gente precisa de um Brasil de todas as cores, de todas as raças, de todas as classes sociais e de todas as representações nos espaços de poder, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, em suas respectivas esferas, né? Em estados, municípios e até mesmo no governo federal. E assim que eu me despeço na noite de hoje, grande abraço, William, muito obrigado novamente, grande abraço a todos vocês que nos assistem e eu aguardo vocês amanhã às 20h30 conversando com o Jonas Rubio em mais uma live do ciclo A Gente Precisa Falar Sobre Isso. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu.